A situação era precária, porque eles viam na história outros países que ficavam tudo na beira-mar, que as outros caiçaras. Isso é um perigo. Tinha que ir para o interior. E o povo já estava de olho aqui na Amazônia, de olho nos processos de Mato Grosso, isso que hoje aí, Tocantins, que eles estão falando, isso tudo já estava de olho, ó, tudo em cima. Precisava da capital ir para fazer estrada, abrir estrada. O processo era esse. Isso já tinha sido falado, já tinha tido um presidente da República que falou, governar é abrir estrada. Por causa disso. Brasil desse tamanho tinha que segurar as fronteiras que foram alargadas pelo Rio Branco. Não tinha outro jeito. Ele sabia disso. Agora, ele prometeu isso na campanha política e cumpriu. Agora, ninguém admitia nada. E eu, crente, o povo chegava para mim e falava assim, você acha que Brasília eles vão fazer? Ó, está certo. Você pode se preparar para chegar na inauguração. Pode se preparar. O JK vai fazer isso enquanto ele está no governo. Agora, eu falei isso logo no início. O povo tudo começava a rir de mim. Paulo, você está muito entusiasmado com isso aí. Olha isso, olha isso, olha isso. Assim, tudo é vozes da oposição. O povo está tudo contra ele. Que estão tirando a mamata da capital. Vai sair a mamata do Rio de Janeiro. Uau. E realmente, né, o que havia muito mais mamata e muita coisa mais errada no Rio de Janeiro do que aconteceu com a construção de Brasília. Valdo, a verdade é essa. houve muita resistência contra a transferência da capital? Pergunta. Meu chapa, você nem... Só quem estava lá dentro, em Minas Gerais, para saber. Não é quem estava em Goiás ou em Brasília, é quem estava em Minas. Porque o negócio, o fervedouro, saiu de Minas para lá, né? A situação toda era essa. Então é só quem estava lá que podia saber disso. Mas isso aí eu acompanhei de perto. Do Rio deve ter havido resistência porque ia mudar muita coisa do Rio para lá. Porque, outra coisa, estou imaginando. O nosso amigo lá, o Roberto Marinho, que fez a campanha tudo contra. Terrível. Por exemplo, o Bloco era a favor dele. E outra coisa, você sabe que no Bloco, tudo que eles me pediam da Manchete, eu ajudava eles. Por quê? Esse cara ajudou o JK. Ele foi um dos únicos, você falou alguma coisa disso lá, foi um dos únicos, foi o Bloco, o Adolfo Bloco. Eu estive em reuniões na Manchete, depois disso, conheci o Adolfo Bloco, a história toda lá. Eu fui lá para representando a companhia, na ocasião que eu era da Bolsa. Então eu estive lá, vi esse povo tudo de perto. Cruzeiro? Agora, muita coisa que eu apareci na Manchete, os negócios que uma vez me pediram para falar sobre a maldição de Netuno, os problemas do Clodô, foi tudo na Manchete. Eu dava apoio em tudo que eles falavam, mais do que nas outras, por causa disso. O Cruzeiro devia ser contra. Hein? A revista Cruzeiro. Não, a revista Cruzeiro não entrava muito nesse negócio, não, do Chateau. O processo é a Manchete que ajudou o JK. Por causa E disso, o Lacerda também Você era há de contra. ver a inauguração de Brasília na Manchete, a revista, beleza, nós temos material disso aí. ele teve muito apoio da Manchete de banqueiros judeus. Tinha muita gente que falava que tinha Não, coisa de os judeu. judeus tudo estavam ajudavam ajudando. ele. Tinha amigos meus que eram Pois judeus é. que estavam ajudando ele. Por isso tinha gente que falava, acho que a esposa dele tinha alguma coisa disso também. Tinha alguma coisa assim que o pessoal Agora, dizia o que Roberto ele Marinho tinha era contra essa coisa. porque estava tirando da boca do Roberto Marinho. Ah, A capital ia sair Claro. do Rio. O Globo sempre foi no Rio desde 1929. Aí Desde o pai dele, aquele negócio todo. É um processo histórico, tradicional. Dinheiro. O negócio era seríssimo. Agora, o JK foi um trator. Ele foi passando assim em cima desse povo todo. E a caravana latindo, ladrando, né? Em torno, o tempo todo. Agora, o que rodou mais mesmo, que foi uma vergonha, e ele não reconheceu nada, foi o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era um cara que algumas coisas dele estavam corretas, mas Ele era uma cabeça, né? Mas era o Corvo. Você sabe que o apelido dele era o Corvo. Era O meio negócio marrom, não né? fácil. Hein? Era aquele estilo meio marrom. Ela estava sempre querendo Não, ele desmontar. é sempre jornalismo marrom. Era sempre Entendeu? esse aspecto. É tipo língua de trapo. Língua ele de é trapo, isso. Fala sério. Apesar de ser uma cabeça e muitas vezes Uma tem ideias cabeça, positivas. Né? foi um dos maiores oradores e escritores, jornalista, né? Vamos dizer, polêmico que o Brasil já teve. Eu conheci também o Carlos Lacerda. Ele ajudava em muitas Eu coisas, conheci o mas... Carlos Lacerda por causa de um negócio à toa.
Eu ia sempre ao correio, porque quem cuidava das coisas lá em Uberaba era eu, caixa postal, toda a documentação. Na frente do correio, lá na rua Arthur Machado, ficava uma Aerovias lá, uma dessas airlines lá. Então um dia eu tive que ir lá para ver o negócio, junto das coisas, estava lá o cara da Serra, acertando passagem, com um monte de coisa, com mais dois deles, aquele povo que tirava fotografia, aquele negócio todo. Então eu vi com calma, de perto, conhecia a situação toda, o que eles estavam fazendo, como é que era. Entende? Isso em Uberaba mesmo. Agora, não é fácil. Esse povo todo era dureza. Você está entendendo? E outra coisa, a pessoa entra na política, depois ela radicaliza, fica extremada. É uma pena. Quando fica extremista, assim, sabe como é que é? E não consegue voltar depois, porque ele se compromete fica ruim, muito, se compromete, fica feio. Fica com o rabo preso, culpa do cartório. É o caso aí do PT com esse povo. Pois é. Entende? É uma pena. Fica comprometido com a própria herança, né? Ou ele agora, ou o muda, JK, aí não, ele foi tudo. correto nas coisas, tudo que ele fez, o processo todo, tudo que ele prometeu, ele cumpriu. É totalmente diferente dos outros. Agora, o que tinha de gente também a favor dele não está no gibi. Agora, depois com o processo aí dos corpos militares, acabaram com ele. Né? E outra coisa, eles tinham muito medo do JK, porque tinha um cartaz danado com a situação. Você acha Gente, que... os militares todos tinham medo danado. Você explica lá alguma coisa sobre isso. É muito mais que aquilo que você fala. Eles morriam de medo. Tentaram matar o JK várias vezes. Não foi só na estrada lá que matou. Você acha que era por causa daquele oponente que concorreu com ele, aquele da Força Aérea? Não, eles quiseram acabar com todo mundo. Não, o Jango, eles acabaram com ele. O JK, eles acabaram com ele. Tem mais uns outros lá, você toca em alguma coisa no assunto. Isso tudo foi assassinado. Lacerda, o Lacerda, a Operação Condor, Lacerda, o Lacerda eles JK, tentaram matar, mas não conseguiram. Só pegaram aquele cara lá perto, lá na Barata. A toneleira. Mas depois parece que foi também apagaram, a Operação Condor. A Operação Condor. Mas agora, a Operação Condor já tinha falado que tinha que acabar com o JK. Você estudou isso tudo tem documentação, inclusive. Acharam recentemente, assim, uns 10 anos atrás, cartas que mostravam conversas entre militares falando para exterminar mesmo, né? Algumas lideranças. É o nome que e aí eles o que comprovaram era o JK, o Lacerda, que também morreu. Isso. Ele passou mal, da noite pro dia morreu. Foi uma coisa ninguém sabe o que houve. Agora o Jango também, que foi uma coisa bem estranha. O Jango foi tudo feito de propósito. E que tem relatos que ele já tinha visto gente rondando a fazenda dele lá na Argentina, no Uruguai. Então já tinha gente tentando matar ele. E um outro é uma pessoa chamada Orlando Letelier, não conheço muito, ele é lá do Chile. Letelier, também era uma liderança da América Latina. E eles morreram... Letelier, esse aí todo mundo, eu lembro da história, escanteou, a gente tinha até medo de falar no assunto. Tudo isso fez parte da operação. O negócio era brabo aí, a gente falar nisso. Era fogo. E essa operação era da América Latina, na verdade, não era só no Brasil. Foi uma coisa interligada entre todos os governos militares.